programa Mandou Bem, apoio de Odonto Schwartz, odontologia de qualidade ao seu alcance. Estamos também com o apoio de Clique Informática. Estamos também com o apoio do Garra Pré-Vestibular, 25 anos em aprovação. E hoje nós contamos com a presença especial da professora Adelice Bertuol, da professora Ângela Della Flora, é isso? Flora, tá? Depois se conserta. E estamos com as estudantes de Sociologia, estudantes de Licenciatura em Ciências Sociais, Aline Arpini, Cláudia Gonçalves e a Gláucia Dreves, certo? Então nós estamos aqui para falar de um projeto que acontece na Escola Érico Veríssimo, que tem a articulação, a supervisão da professora Adelice, que é vice-diretora e professora de Sociologia, formada em Pedagogia, né? E nós temos também a estrutura da Universidade Federal Fronteira Sul, representada pela professora Ângela Della Flora, que é a professora do curso de Licenciatura em Ciências Sociais, e que eles desenvolvem um projeto muito bacana lá na escola, com as estudantes, como eu falei para vocês, a Aline, a Cláudia e a Gláucia. Esse projeto, na verdade, ele é um estímulo à formação da docência através da pesquisa e do ensino, que é promovido pelo PIBID. Como é que funciona isso, professora Ângela? Bom dia aos nossos ouvintes, à comunidade. Bom dia, professora Adelice, às estudantes que estão aqui. Eu sou professora Ângela e a minha função no projeto é de colaboradora. Quem é coordenador desse projeto é o professor Clóvis, que é o professor também do curso de licenciatura que hoje, de Ciências Sociais, e que hoje não pôde estar aqui, né? Bom, o projeto PIBID é um projeto que busca formar os estudantes com iniciação à docência. Desde o início do curso, muitos desses estudantes que estão no projeto já têm experiências na escola. Como é que é a docência, o que a gente deve aprender para ser um bom professor, né? No sentido assim, teórico, metodológico, aí até mesmo nas relações com os estudantes. Tá? Então o projeto PIBID, ele busca articular a escola com a universidade, buscando superar o velho problema de distanciamento entre a universidade e a escola pública. Na verdade, assim, professora Adelice, nós vivemos uma época que, principalmente se tratando de pleito político, vários candidatos falam de mudanças na educação. A educação pública, ela sofre um determinado questionamento. Inclusive, a gente abre esse espaço porque a gente sabe que estão sendo desenvolvidos projetos fantásticos na Escola Érico Veríssimo. E a gente sabe de todo o seu trabalho, inclusive a professora Paula, que nos recebeu lá na escola também, de toda a equipe lá da Escola Érico Veríssimo. E como é que se deu essa parceria com a Universidade Federal Fronteira Sul? Que projetos estão sendo desenvolvidos nesse sentido? Como a escola está sentindo a presença da universidade lá dentro, fazendo trabalho com os estudantes? Bom dia aos ouvintes, eu sou a professora Adelice e respondendo a tua pergunta, nós temos essa parceria com a Universidade Federal, na verdade, desde a implantação da universidade, aqui em Erechim. No momento da implantação da universidade, nós cedemos um espaço físico. Hoje, até as novas instalações estarem prontas, nós cedemos 5 salas de aula para a universidade, para que os estudantes possam, né, ter as suas aulas. E além desta parceria, entre aspas, uma parceria de espaço físico, nós também, desde o início, tivemos diferentes oportunidades de uma parceria pedagógica. E hoje temos, entre outras, a participação do programa PIBID no espaço da Escola Érico Veríssimo. Um deles, então, é o PIBID de Ciências Sociais, que vem, além disso que a professora Ângela falou, de significar essa oportunidade para os estudantes de Ciências Sociais, do curso de Ciências Sociais, deles terem esse conhecimento do contexto da escola pública,
nós também temos, em contrapartida, essa contribuição, né, acadêmica, né, dos professores da universidade, dos estudantes, atribuindo caráter científico, caráter da pesquisa, num direcionamento bastante elaborado, né, e isso tudo se traduz na qualidade do ensino que a escola oferece aos estudantes da comunidade escolar. Perfeito. Aline, Cláudia e Gláucia, qual a importância, porque nós conversávamos até fora do ar agora, antes de vir aqui conversar com vocês, que a preocupação da universidade através desse projeto é que os estudantes tenham contato direto com a sala de aula desde o início do curso de graduação. Para vocês, qual a importância dessa participação na escola? O que traz de novo? O que agrega para vocês? Eu sei que é uma pergunta fácil de responder porque vocês vão ter experiências maravilhosas, mas assim, para o nosso ouvinte saber, o que tá acontecendo de legal para vocês lá? Continuando essa questão que a prof. Adelice trouxe, nós temos essa experiência desde do PIBID dentro da escola desde o ano de 2012. Quando iniciou a Politecnia, o PIBID entrou com uma experiência no seminário integrado na parte das áreas humanas. Pensou-se que a gente poderia trabalhar com as áreas humanas naquele ano, né? Então, nós pensamos o quê? O que nós poderíamos trabalhar em questão de sociologia com os estudantes do primeiro ano? Nós pensamos na oficina Olhares. O que é essa oficina? Eles iriam desnaturalizar e estranhar um caminho que eles passavam todos os dias da sua casa até a escola, que por vezes passavam despercebido. Então, eles iam fazer toda essa despertar a imaginação sociológica deles. Tem muito dessa oficina do Olhares, né? Quando eu entrei para o PIBID em 2013, então já estávamos em função da democracia e representação política, que é outra oficina também que o PIBID realizou com os alunos no turno inverso, né? Para não atrapalhar a aula, porque também fica desconfortável, né, para a escola tirar o aluno da sala de aula, levar para a oficina e essa coisa toda. Então, o que a gente fez? A gente reuniu os líderes de turmas e propôs para eles, né, que a gente faria uma oficina com eles para mostrar para eles o que era o papel da democracia e a representação do líder da escola, da turma. Então, com essa oficina, que a gente levou eles para uma sala e a gente trabalhou com eles o que é toda essa democracia e o papel do representante em sala de aula. Só que ficou pouco, não foi o suficiente para a gente lidar ali com eles. Então, o que a gente propôs? Vamos conhecer os nossos representantes da cidade. E aí a gente conseguiu, através de muito sacrifício, trabalho. Isso é uma dedicação também dos pibidianos, que não somos só nós três, a gente são 11 pessoas hoje que fazem parte do PIBID, né? São 10 que a CAPES paga a bolsa, que a gente recebe, que a gente é funcionário da CAPES. Então a gente faz isso também por amor à nossa profissão, que a gente quer ser professor, e também, claro, a gente tem que ter uma recompensa, né? Então essa recompensa é essa bolsa que a gente recebe. E então, assim, com o nosso trabalho e com o trabalho dos alunos, a gente conseguiu marcar entrevista com eles na Câmara de Vereadores. A gente levou a turma lá e eles tiveram a oportunidade de conversar com os vereadores que estavam lá na ocasião. A gente fez entrevistas que depois a gente estudou no grupo, as respostas que esses vereadores passaram para eles. Foram 9 vereadores que estavam presentes na hora. Depois também a gente disse, bom, não é só vereadores que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer o prefeito. E a gente levou os alunos também no gabinete do prefeito. Eles ficaram impressionados porque eles jamais imaginaram que o prefeito da cidade de Erechim fosse receber eles. E ele recebeu, respondeu as questões, todas as perguntas. Também a gente fez o mesmo trabalho de levar essas questões para a sala de aula do grupo, né, de representantes, discutir as perguntas todas.
E a gente pensou assim, bom, terminou a oficina, vamos ver o que a gente fecha, né, dela toda. Só que ainda não foi o suficiente, a gente queria mais, os alunos queriam mais. E aí eles sugeriram a gente fazer um vídeo. E então a gente fez esse vídeo também, a gente levou 3 meses, né? É um documentário, Então a gente fez esse documentário, já passamos em várias escolas e através deste documentário de 25 minutos que a gente passou na escola, foi dia 22 de outubro do ano passado, a gente conseguiu que outras escolas também se interessassem por esse assunto. A gente fez a mesma oficina com os alunos da escola de Gaurama, do ensino médio de Gaurama. A gente está convidado para fazer em outras escolas da região também esse mesmo projeto, só que a gente não conseguiu tempo ainda, porque é muita coisa. E o que mais a gente leva disso é uma experiência maravilhosa para quem quer fazer isso. É muito interessante, muito bom, é compensador. O resultado é muito bom, né? Tu vê aquele olhinho das crianças, assim, dos adolescentes, brilhando com o trabalho que eles mesmos fizeram. Muito legal. Fora a sala de aula, né, que a gente tem intervenção com eles, assim, bem legal. Essas ações, algumas ela que as meninas estão colocando, na verdade, uma colocou dos olhares e a outra do democracia e representação política, não são ações isoladas, não são ações que vão resolver fazer. Não é assim, resolver fazer alguma coisa. A oficina Olhares, ela esteve inserida numa proposta da escola, onde se propôs que os estudantes reconhecessem o seu espaço, onde moram e de onde moram até a escola. A proposição da escola vinha desde o conhecimento histórico do bairro. No caso, assim, mais especificamente, a nossa intenção foi o entorno da Escola Érico Veríssimo e o bairro São Cristóvão. Então, entre a contextualização histórica, a oficina do PIBID, que veio contribuir com o que havíamos em mente desenvolver na disciplina de seminário integrado, que faz parte deste novo currículo do ensino politécnico. E a democracia e representação política surgiu num projeto que pensamos sobre a ressignificação do líder de turma. Porque se escolhe o presidente de turma, mas não se pensa muito bem para que ele serve, o que ele pode fazer, o que ele faz. Então nós pensamos que isso teria que ser, essa ideia tinha que ser mais aprofundada e que o representante de turma tivesse mais consciência do seu papel e do significado de ser o líder e compromisso e o que ele poderia desenvolver. Então, juntando esses líderes, a contribuição do PIBID foi em função dessa representação, que significa ser representante, e aí, como a Glaucia falou, e fomos ampliando os espaços das representações, chegando então até a representação municipal. É uma preocupação que eu particularmente tenho na convivência em sala de aula, é que eu vejo o jovem muito afastado da política, né? O jovem, ele está distante, o sinônimo, a gente não tem dados de pesquisa, né? Mas eu acredito que uma boa parte, se não a grande maioria do jovem hoje, ele com 16 anos ele tem direito a voto, ele não vai nem fazer o título, porque ele não é obrigado. Eu até arriscaria dizer assim, se o voto não fosse obrigatório, muita gente não iria votar, né? Então, essa questão eu vejo nesse projeto da questão do papel do estudante em ser o representante da turma, não só por aquela coisa, vamos votar no fulano porque ele é o mais querido, o que ele pode desenvolver e tal. Isso é fantástico, é algo que a comunidade precisa saber, né? Estão sendo desenvolvidos projetos nesse sentido para que nós tenhamos uma consciência política melhor dos nossos estudantes. Prof. Ângela, pode acrescentar. Bom, por que é importante a gente problematizar um pouco esse distanciamento da juventude brasileira da política, né? Em primeiro lugar, de uma certa política, né? Eu acho que de uma política que está bastante já
banalizada. Por quê? Porque a sociedade adulta é que produziu essa banalização. E a sociedade adulta, ela serve de parâmetro para a juventude. Então, em primeiro lugar, se a juventude se distancia, é porque há uma sociedade adulta, né, nas figuras das instituições, seja escola, governo, Estado, né, que banalizou, que deixou essa herança para essa juventude, né? E essa dinâmica da juventude com a sociedade adulta é uma dinâmica muito importante quando a gente busca compreender qual é o papel da educação numa sociedade. Então, é uma sociedade adulta que produziu isso na juventude, uma banalização, uma apatia a esta política que nós temos. Mas é importante a gente, quando fala de política para a juventude, é a gente pensar que a política não é só a política institucional, ou seja, ela não se resume ao momento do voto, né? A política vem antes, ela está durante e ela está depois do voto. E talvez seja isso que na sociedade brasileira a gente está com dificuldade de demonstrar para a juventude. Então o PIBID problematiza um pouco esses conceitos, né? Assim, para articular essa minha fala com o PIBID, também articula e busca não jogar a responsabilidade por todo o fracasso atual na nossa sociedade para a juventude. E aí um outro aspecto também que a gente poderia dizer do PIBID, indo numa outra direção, é que o PIBID demonstra, né, e tem como função, como papel, demonstrar que para ser professor a gente precisa preparar os nossos estudantes. Por que é que não se problematiza a formação dos professores, né? Que a sociedade em geral, né, que quando se pensa em formar professores, acha que o professor é algo como se fosse relacionado só a um dom, como algo natural, né? Não, como se fosse vocação, dom, né, uma predestinação. São conceitos que a gente ouve falar, né? No entanto, não se problematiza isso. Para ser professor é necessária uma formação científica, uma formação extremamente complexa que faz dessa figura, que produz essa figura que ao mesmo tempo é intelectual, mas que pode, né, mas que age, que produz uma praxis na escola, na sala de aula, na sociedade, que integra, né, o ensino com a pesquisa e faça com que o resultado desse trabalho produza uma juventude e seres humanos diferenciados, né? E que a escola também possa passar uma educação científica, né, naquilo que compete, porque a gente sabe que é diferente a formação científica que a escola produz, né? Alguns até questionam se a escola produz uma educação científica, mas naquilo que compete à escola, que ela consiga quebrar com o senso comum, né, o conhecimento. Então, por que a gente não questiona que a formação do médico é uma formação científica? Porque está dado, né? Você não vai levar o seu filho para um médico formado no ensino à distância, mas você coloca o seu filho estudar nas escolas como professores formados em ensino à distância, né? Que, claro, meu objetivo aqui não é só questionar o ensino à distância, mas questionar, antes disso, a formação do professor. Por que ela está tão banalizada na sociedade brasileira? E o ensino à distância talvez é o exemplo mais atual do que a gente tem hoje na banalização da formação de professores. Isso não quer dizer que no ensino regular o professor também não esteja com déficit na sua formação, né? Mas, enfim, o PIBID busca demonstrar que há um preparo científico, né, teórico, de fundamentação para ser professor. Não é qualquer um que pode ser professor. Ou se for, né, ou as pessoas precisam ser formadas dentro da perspectiva complexa e muito séria do saber científico. Cláudia, quando você escolheu Ciências Sociais, você tinha ideia de tudo isso ou você teve essa escolha pela licenciatura em Ciências Sociais por outros fatores? Você imaginava a riqueza que viria atrás
todos esses projetos que estavam sendo desenvolvidos, como é que você acabou escolhendo fazer ciências sociais? Quando eu decidi ir para a faculdade, eu não tenho condições de pagar uma particular. Daí, fiz o Enem e entrei na Federal. Daí, quando eu entrei na Federal, eu me inscrevi para Pedagogia e licenciatura em Ciências Sociais. Eu não tinha, assim, uma noção do que era bem as Ciências Sociais, mas eu encarei. Daí, ali nos primeiros semestres, até o terceiro semestre, assim, eu tinha um pouquinho de dúvida do que eu ia fazer. Eu não tinha um conhecimento, se eu ia realmente querer dar aula ou eu ia terminar o curso, fazer um bacharelado, alguma coisa específica em alguma área para trabalhar em algum órgão do governo, alguma coisa. Mas daí depois do terceiro semestre, que daí eu já sabia assim na minha cabeça o que era uma licenciatura, eu já sabia, já entendi o que era uma licenciatura. Daí eu disse, isso é muito legal, ser professora. Então eu disse, eu vou me dedicar de cabeça e vou ir pra frente na licenciatura em Ciências Sociais. Conversas com os professores, aí eles me instigaram mais e mais e mais. Daí eu resolvi que eu queria não só ficar ali na graduação, fazer estágio, e eu queria mais. Eu resolvi entrar no projeto. A gente tem um contato direto na escola, que no estágio, só no estágio ali da universidade, que a gente vai começar a fazer agora, a gente não tem uma visão geral da escola. A gente tem aquilo lá que o professor pede, da graduação pede, a gente vai lá, faz observação, compara com as teorias e pronto. Não, o PIBID faz a gente entrar dentro da escola, participar junto com os alunos. Nossa, se todos os alunos em licenciaturas pudessem participar, seriam professores assim maravilhosos. Eu amo sociologia. Pois é, galera, vamos fazer um rápido intervalinho, a gente volta em instantes com mais Mandou Bem, esse assunto que tá bem interessante. Continua acompanhando Mandou Bem com o oferecimento do Garra Pré-Vestibular, Odonto Schwartz e Clique Informática. Pontos a mais vocês têm a destacar sobre a presença do PIBID na Escola Érico Veríssimo? Seria interessante que a gente lembrasse que a presença do PIBID na Escola Érico Veríssimo e nas outras escolas, não é só na Escola Érico Veríssimo que tem PIBID, em outras escolas também, de outros cursos de licenciatura. Mas eu consigo reconhecer assim que é uma oportunidade também da gente trabalhar, da gente fazer experiências com metodologias de ensino diferenciadas. A Prof. Ângela pode colocar melhor sobre isso, por ser professora de metodologia do ensino. Por exemplo, nós temos também o Cine Érico, que é aberto não só para o ensino médio, onde tem a disciplina de sociologia, mas é uma metodologia de passar conhecimentos sociológicos através do cinema. A Prof. Ângela pode colocar, além do que eu estou falando, e as meninas também podem. O Cine Érico é uma metodologia, digamos assim, de ensino que usamos desde 2013. Então, trabalhamos todo o ano de 2013 e ele continua. Ele continua ainda em 2014, uma oportunidade dos estudantes de adquirirem conhecimentos a respeito da sociedade em que se vive, tirando esse conhecimento, aprendendo através de um filme. Mas qual é o desafio em trabalhar em sala de aula, trabalhar com cinema, né? Assim como da música, da poesia, né? A gente das ciências sociais busca, ao trabalhar com filmes, demonstrar de que forma aquele filme tem a ver com a nossa vida, né? Com os tipos de relações que nós vivemos, com problemas que a gente se depara. E então, não é possível você trabalhar com cinema em sala de aula tomando o filme como se fosse algo que falasse por si só, né? Como se você passa o filme, escolhe e deixa os estudantes viram o filme e daí vão tirar as próprias conclusões. Não, o professor de sociologia,
ele tem obrigação, ele tem o papel de problematizar o filme a partir dos conceitos das ciências sociais, do campo das ciências sociais. Então, de que forma ele pode discutir aquele filme, ele pode avançar na produção do conhecimento, trazendo os conceitos. Por exemplo, o conceito de poder, conceito de relações sociais, conceito de cultura, conceito, vários conceitos que são do nosso campo e que, ao assistir o filme, nós podemos problematizar teoricamente, cientificamente. Então, o estudante não fica com a linguagem apenas televisiva, cinematográfica, e sai dali, não, o filme me ensinou isso, até porque nem todos os filmes a gente passa, todos eles nós passamos, nós escolhemos e discutimos o porquê que aquele determinado filme é importante. Que conceitos aquele determinado filme pode fazer, pode nos remeter no campo das ciências sociais. Então, é tirar do senso comum, é tirar apenas daquela linguagem cinematográfica e produzir um novo conhecimento a partir do filme. Então, geralmente o cineérico trabalha no seguinte sentido: 2 estudantes são responsáveis pela intervenção, a gente exibe o filme, e depois 2 estudantes são responsáveis por fazer a discussão com os estudantes, os que estão assistindo o filme. E aí problematiza, faz a discussão sempre a partir do aporte teórico das ciências sociais. E aí, só para concluir, essa mesma lógica metodológica a gente utiliza nas intervenções em sala de aula também. Não só com o cinema, mas também em sala de aula. A partir de um fato que aconteceu, a gente busca ler do ponto de vista teórico, metodológico do campo das ciências sociais. Aproveitando o gancho, então, do cineérico, o cineérico agora com a campanha eleitoral, com as eleições, todo esse mundo que a gente está vivendo hoje, de eleições e candidatos, a gente também fez uma oficina com os alunos. Mas aí a gente fez com todos os alunos, primeiramente com os representantes e depois com todos os alunos do ensino médio, do cineérico. E eles também realizaram um processo eleitoral dentro da escola. Então, o que a gente fez? A gente fez por turmas, como se fossem candidatos. Dentro da sala de aula eles escolheram um filme, que eles gostariam, uma temática, aliás, não um filme em si, mas uma temática, juventude, política, educação, eles escolheram dentro da sala de aula e a gente fez a eleição. Então, a gente simulou como se fosse uma eleição de verdade, a gente fez os mesários, tudo para eles imaginar que eles estivessem realmente numa cabine de votação. Ali levou as cédulas, cada um teve que se inscrever antes, tinha prazo. Sim, eles mesmos fizeram um regimento, para não quebrar regras, tudo dentro de uma política correta. E eles mesmos, então, elegeram a temática do que eles gostariam de ver dentro do cineérico. E quando escolhida a temática, que foi juventude, eles também escolheram o filme. Então, a gente fez 2 processos de eleição. Primeiro e segundo turno, Primeiro turno eles escolheram a temática, segundo turno eles escolheram o filme. E é este filme, então, que a Aline pode falar um pouquinho agora para nós, que vai ser o primeiro filme de escolha dos alunos, que a gente sempre levou filme, mas que a gente escolheu temática, ou sugeriu temáticas e sugeria filmes. Então a gente, lá no PIBID mesmo, fazia esse tipo de trabalho. Então, aproveitando, o filme que eles escolheram, então, foi de 3 filmes. Eles escolheram O Jogo da Vida. A exibição do filme, então, convidando todos vocês, vai ser na Escola Érico Veríssimo, hoje é 1h30. Vocês estão convidados, podem participar, pipoca, café, refrigerante, pensar o filme conosco, vai ser muito legal e assim podem estar conhecendo o projeto junto conosco. Pessoal da escola, o pessoal do projeto, sejam bem-vindos, isso da universidade também. Seria legal que todos os alunos colocassem seu nome lá, corressem atrás, e participassem do PIBID. Não é só porque a gente está lá no PIBID, mas assim, a universidade precisa de professores que se interessem. Somos 10.
bem, somos 10, mas podia ser mais. Isso é uma questão da gente lutar por esse espaço, criar. A gente até tentou, né? Ano passado, a gente está tentando ainda conseguir mais vagas. Não nós, alunos, mas os professores, coordenadores, supervisores, a CAPES também, a universidade a mãe lá de Chapecó, eles querem colocar mais gente, só que não estão conseguindo estrutura suficiente, mas a gente espera assim que se expanda mais, para mais alunos poderem participar. E também tem voluntariado, as pessoas podem participar, vem às reuniões, a gente tem reunião todas as semanas, todas as quartas-feiras, a tarde inteira, não é uma coisa assim, dizer assim, temos tempo para fazer. Não, a gente trabalha, a gente vai nas reuniões, a gente tem que participar, a gente é cobrado, a gente tem que prestar contas também, né? Você está lá trabalhando num projeto federal, quer dizer, tem que dar retribuição também. Então, se as pessoas quiserem, eu acho assim, alunos, licenciatura, venham para o PIBID, sejam voluntários, cresçam. É isso que a gente quer. Participação, união, né? Colaboração, uma mão a mais, né? O grupo aumenta, trabalho aumenta, né? Tudo, a experiência aumenta, só cresce. Beleza, meninas, Super Nerd, nós vamos tocar mais um som agora e na sequência a gente retoma esse assunto aí. Mandou bem com o oferecimento da Clique Informática, Odonto Schwartz e Garra Pré-Vestibular. Mandou bem! Profs, estudantes e... Nós estamos aqui num momento muito rico, muito legal, muito bacana. O Mandou Bem tem nos proporcionado convivência com pessoas extraordinárias e com vocês não tem sido diferente. A gente falando em educação, a gente fala em sonho, a gente fala em futuro, a gente fala em expectativa, em realização. Uma por uma de vocês, eu gostaria assim, de saber qual é o sonho, o que vocês esperam da educação do futuro, porque o trabalho que vocês executam pelo tempo restrito que a gente tem aqui, vocês poderiam colocar muito mais. A gente estava conversando fora aqui do ar, que nós poderíamos ficar 2 horas conversando sobre o projeto. O desenvolvimento do estudante como um cidadão pleno, participante do processo e não só um mero espectador, que é a preocupação desses projetos. Então assim, como uma despedida, né? Qual a expectativa de futuro? Qual o sonho de vocês? O que vocês sonham para a educação do futuro? O que eu penso para a educação do futuro, hoje, olhando para o contexto educacional brasileiro, a gente pode dizer que deixa a desejar, comparando com outros países, e países do primeiro mundo nem se fala. Eu penso que a partir do momento em que governantes, para quem tem o poder de decisão, a comunidade em geral, famílias, quando todos se dedicarem para uma educação mais consistente e que se tenha uma visão de que a sociedade brasileira ela só vai se modificar a partir do momento que os seus cidadãos forem mais educados, tiverem mais conhecimento e que essa educação e que esses conhecimentos fossem colocados na prática social. Então, me parece assim que há um pecado em todas as instâncias. Há um pecado em quem pensa, há um pecado em quem faz. Existe, de certa forma, o sistema social já implantado e direciona para que essa educação seja falha. Existem esses espaços, André, esses que a gente usa e tem a parceria do PIBID, tem a parceria da universidade e tem o nosso entusiasmo, e tem a nossa motivação de dar significado, de fazer com que esses estudantes saiam da escola com algum conhecimento e que lá fora, na vida após a escola, ele tenha condições de se estruturar como ser humano, um ser humano melhor, que ele consiga prover a sua vida, e que ele consiga ser mais justo. E o meu sonho de educação é esse. Então eu te diria, André, assim, enquanto cada um não fizer a sua parte, nós não chegaremos a lugar algum. Bom, para que a gente
tenha mudanças na educação, né, essas mudanças elas não irão ocorrer se elas não ocorrerão em todos os outros setores da sociedade, né? A educação é sempre o reflexo daquilo que a sociedade é. Então, a gente busca, né, trabalhar sempre na contradição. Né? Nós não vamos esperar para que um dia essa sociedade ideal aconteça, né? Mas buscar sempre trabalhar forçando para que as mudanças ocorram. Então, nós estamos na escola pública, que por excelência é o foco de uma universidade pública, pensando que, com o tempo, a nossa sociedade possa crescer, né, de forma que possa oferecer uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos. Então, nesse sentido, o sonho, né, se for falar nesses termos, o meu sonho de educação, e eu trabalho para isso, é que a educação cada vez mais possa ser igualitária, que ela seja justa, né? que ela rompa, que ela produza conhecimento para que a gente rompa com as mazelas da sociedade, para que essa nova sociedade possa, de fato, nascer. Né? Nós já temos avanços acontecendo, a gente tem várias políticas públicas que apontam para isso, né? E nesse sentido, acho que nós demos avanços, né? Temos avanços aí, mas não é algo que a gente possa esperar, e eu espero que não seja um futuro muito longe. Né? Para isso nós trabalhamos, né, meninas, para que essa nova sociedade, mas sem uma mudança estrutural, né? Por exemplo, numa distribuição igualitária da renda, não vai ocorrer uma mudança na educação. Por isso a gente não pode culpar e isolar a educação dos outros setores. A minha resposta vai ser bem curtinha, mas assim, comprometimento. Tanto da parte política, escola, instituições, né? Professores, família. Porque se a gente não levar uma criança que tem educação em casa, na escola, ela não vai mudar. Então começa pela família. Tá? Tem estrutura, a gente não precisa ser rico, ser pobre, ter dinheiro ou não para ter educação. Então, leva de casa teu filho para a escola com educação, que lá os professores vão ensinar. Né? A gente vê muito na internet essa charge, né? E é bem por aí mesmo. Educa teu filho em casa, que depois a escola vai ensinar. Eu acho que o caminho é este, comprometimento do Estado, né? Eu acho que já está mudando muito. Já com o PIBID já é um sinal de que o governo já está pensando nisso. E a gente, os professores, claro, a gente ganha pouco, o professor ganha pouco, depende, mas tem gente pior. Então vamos se comprometer mais com esse educar, ensinar. Se comprometer, eu vou me comprometer com ensinar. Família e educar. Então acho que a gente é por aí o caminho. Eu, como uma futura professora, o que eu posso sonhar com a educação? Seja igual para todos, como tinha seu colega aqui, e procurar cada vez melhorar. Todos os alunos tenham uma melhor educação, sonho, né? Mas é por aí. Então, eu acho que um grande passo, né, é nós podermos estar sábado de manhã todos aqui pensando, né, discutindo experiências, práticas pedagógicas, né, o que deu certo, né, podendo pensar a educação. Eu acho que isso já é um grande passo, é um grande avanço poder pensar a educação como nós estamos fazendo, né, e que daqui para frente cada vez mais a gente possa pensar nessas questões, né, como a gente está fazendo isso agora, que seja feito, que não se pare isso. Que a gente sempre possa pensar cada vez mais em práticas pedagógicas, metodologias de ensino de sociologia, que não sirva só para a sociologia, mas que sirva para a educação no geral. Eu acho que como futura professora, é por aí mesmo o caminho. Para finalizar, a gente só tem, aqui a gente usa o codinome Bad Voz, como a gente lida com a gurizada geralmente, e o Super Dad, que é um apelido que veio de muito tempo, né? A Aline, que foi minha aluna, lembra. Nós aqui, eu e o Alex, a gente só tem a agradecer à professora Adelice
Quero estender o agradecimento à professora Paula, que nos recebeu na escola, né? A todos os professores do Érico Veríssimo, que a gente interrompeu o intervalo deles. Quero agradecer à professora Ângela, né, pela disponibilidade de estar aqui no sábado de manhã conversando com a gente. Agradecer ao coordenador Clóvis, que não pôde estar aqui hoje, né, por questão de agenda. A Aline, Cláudia e a Glaucia, tá? Profs, meninas, todas meninas, né? Eu só deixo o desejo que vocês não percam o entusiasmo, porque o rádio ainda ele não... aliás, aqui vocês poderiam ver as imagens pela internet, no caso, mas não poderiam ver a emoção da professora Adelice falando sobre o sonho da educação, que isso é algo que motiva o compromisso. E vejam bem que sempre quando a gente fala de sonho de educação, nós como professores nos cobramos muito, e a sociedade às vezes nos dá pouco retorno. Então que nós, sonhadores de educação, continuemos nesse caminho, que seja um caminho sem volta, que a gente sempre caminhe com entusiasmo em direção a conseguir tudo de bom para os nossos estudantes e que nós possamos ir evoluindo. Afinal de contas, nós somos um país jovem ainda, nós temos muito que evoluir, a esperança se renova com a contribuição de cada uma de vocês que esteve aqui hoje. Muito obrigado, muito sucesso a todos. O nosso tempo se esgota, vamos para o horário eleitoral gratuito. Pessoal, prestem atenção, vejam quem tem compromisso com as propostas, com educação, enfim, com todas as áreas, porque nós precisamos de pessoas competentes para dar mais oportunidade para todas as pessoas e não ficar só nas mãos dessas pessoas que fazem esse trabalho fenomenal. Que fica o parabéns e mais uma vez muito obrigado. Esperamos a sua audiência no próximo sábado. Contamos com o apoio aqui da Clique Informática, do Garra Pré-Vestibular e da Odon Schwartz. Um grande abraço e até sábado que vem. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Sábado que vem tem mais, às 11 horas. Não esqueça de curtir na fanpage, hein? Programa Mandou Bem. Vai lá. Grande abraço e até semana que vem.